Olá, aluno. Rafael Moreno, professor de Física. Eu espero que você esteja muito bem. Ainda continuando o nosso curso sobre eletricidade, a gente vai falar hoje sobre capacitores e como eles funcionam dentro de circuitos, ok? A aula vai ser bem introdutória, então eu espero que seja útil para você. Seguinte, esse aqui é o meu canal de Física e a partir dele eu consigo conversar com os meus alunos sobre os tópicos de ensino médio que eu considero relevantes para que eles façam um bom vestibular. Se esse é o teu objetivo, fazer um bom vestibular e ter problemas em Física, considere se inscrever aí no canal para que eu consiga te ajudar e a gente consiga evoluir junto nisso, beleza? Bem, para o nosso exemplo, eu vou pegar um fio de cobre. E como tu imaginas, o cobre é um bom condutor de eletricidade, especialmente porque ele tem muitos elétrons livres ali na sua camada de valência mais externa. Então, essas bolinhas laranjadas eu representei como sendo elétrons, ok? E aí, se eu ligar esse fio de cobre às extremidades, aos polos de uma pilha ou de um gerador qualquer, aí aqui polo negativo e polo positivo, o que vai acontecer? Esses elétrons, que têm carga negativa por natureza, eles se sentem repelidos pelo polo negativo da pilha e se sentem atraídos pelo polo positivo da pilha. Então eles vão começar a se mover e gerar uma corrente elétrica por causa da influência da pilha, tudo bem? Então todas as vezes que tu vê um circuito com uma pilha, eu espero que tu imagines algo parecido com esse movimento, ok? Um movimento ordenado de elétrons que vai caracterizar uma corrente elétrica, ok? E aí nota que eles... Bem, isso aqui é um desenho didático que eu quis representar a corrente e existem algumas ressalvas aí, mas a princípio eu quero que tu entendas que eles iriam sair do polo negativo em direção ao polo positivo, ok? E ia descarregando a pilha, afinal de contas a diferença de potencial entre os polos iria diminuindo, beleza? Agora eu quero considerar a mesma situação, só que em parte do circuito eu vou colocar duas placas paralelas, ok? De material condutor. Então são duas placas assim colocadas e entre essas duas placas existe uma determinada distância, tá? E elas, duas placas condutoras separadas por uma determinada distância e existe algum material isolante, tá? Que impede que os elétrons passem de uma placa para outra. E aí, quando a gente ligar esse circuito agora na pilha, vai acontecer o seguinte: os elétrons vão continuar sendo repelidos, né, pelo polo negativo e atraídos pelo polo positivo. Tá? Só que, como tem um material isolante entre essas placas, a placa de cima vai acumular, vai aglomerar um determinado número de elétrons, uma determinada carga elétrica, ok? E essa placa de baixo vai ter retirado os elétrons que estavam aqui nessa parte do circuito e vai manifestar uma carga positiva na parte de baixo da placa, ok? O que eu quero que vocês considerem, que visualizem nessa situação, é que este dispositivo, que a gente chama de capacitor, ele vai acumular uma carga e é essa a função de um capacitor. Ele vai armazenar determinada carga elétrica de um circuito, ok? E isso vai acontecer até determinado momento, até a diferença de potencial entre essas duas placas ser igual a do gerador, tá? Nesse caso em específico. Vão existir outras configurações em que a carga poderia ser menor, mas nesse caso específico a carga vai ser igual à do gerador, tudo bem? Então, primeira ideia que eu quero que tu pegues de capacitor é que capacitores vão armazenar carga elétrica, tudo bem? E ela vai depender da DDP a que ela estiver submetida, tudo bem? Outra informação que eu preciso que tu tenhas sobre capacitor é a capacitância. Então, o capacitor vai ser construído de modo a armazenar determinada quantidade de carga. E isso vai ser determinado pela sua capacitância, tudo bem? Como a gente calcula a capacitância, vai ser a razão da carga pela DDP que estiver submetida, tudo bem? Capacitância é igual a carga dividida pela DDP. Já fiz uma bagunça aqui. Tudo bem? E aí, bora calcular a capacitância para esses números que eu escolhi, tá? Eu escolhi números aleatórios, tá? Não se preocupe com isso. Só para que a gente possa fazer uma continha.
A carga seria 48 microcoulombs e a DDP seria 12 volts, tá? A tensão elétrica seria 12 volts. 48 dividido por 12 vai dar 4 micro, que já estava ali na expressão, e coulomb por volt. Lembrem-se, quando vocês verem coulomb por volt, isso é a definição, isso é substituído, é chamado de Farad, ok? Em homenagem a Michael Faraday, que é um físico com história bastante peculiar. Um dia eu conto para vocês, tá? Então esse F aí é de Farad. E o que acontece na realidade? A gente compra o capacitor pronto, tá? Então quando a gente comprar o capacitor, já vem informado a capacitância dele, tá? De fábrica. Então o que acontece? A gente já tem a capacitância e a gente escolhe a pilha que a gente coloca no nosso circuito. Então a gente sabe a capacitância, a gente determina a DDP e geralmente a gente quer calcular a carga armazenada no capacitor, tudo bem? Vou mostrar aqui uma foto para exemplificar um capacitor. Aí olha como ele vem. Ele já vem informado a capacitância dele e ele também vem informada a DDP limite. O que significa isso? Essa tensão limite significa que se eu ligar esse capacitor no circuito e a DDP for maior que 50, esse capacitor tem grande chance de estourar, tá? De explodir. Beleza? E o que é esse micro? Na verdade, 1 farad é uma capacitância muito alta. Então, como a gente trabalha com cargas menores em circuitos, a gente usualmente usa esses prefixos aqui para abreviar uma potência de base 10, ok? E aí tu já deves lembrar que esse micro vale 10 a menos 6, mas vão existir outros prefixos para outras potências de base 10. Esse aqui é o nano. Ai, não ficou legal. Coloca aqui nano, que ia ser representado pelo Ni, e um pico, que ia ser representado pela letra P, ok? Além do micro que tu já conheces, tá? Dificilmente tu verias um capacitor desenhado assim no teu problema de vestibular. Existe uma representação específica para capacitor, que é a representação de duas placas paralelas, de duas linhas paralelas, assim, que eles representam as duas placas condutoras e elas vão estar separadas por um material isolante, tá? No caso, o vácuo é um material isolante, tá? E aí, no nosso desenho, ele ia aparecer só desse jeitinho aqui, tá? Sem considerar os elétrons e a carga positiva aqui que eu evidenciei, tá? Tranquilo? Mas, bem, tratando desse momento, o que eu espero que tu retenhas? Capacitores servem para armazenar a carga e eu preciso saber calcular a capacitância dele, tá? E a partir da capacitância eu consigo relacionar com a carga que ele consegue acumular, além da representação dele e desses prefixos aí que correlacionam com potência de base 10, tudo bem? Vamos dar uma olhada em como isso pode ser cobrado no SIS para vocês. Essa é uma questão do SIS de 2016. Considera os componentes eletrônicos A, B e C. E aí ele deu um esquema de montagem com esses componentes eletrônicos, tá? Então, o primeiro aqui que eu tenho é um gerador, o segundo que eu tenho é um resistor e o terceiro que eu tenho é um capacitor, que aprendemos na aula de hoje. Gerador e resistor eu já apresentei em outras aulas que eu vou colocar no card e no final do vídeo e na descrição, tá? Então, vou conversar contigo sobre como eu resolvi essa questão pela primeira vez, tá? Bem, tu já deve ter visto na minha aula sobre lei de Ohm que isso aqui é um resistor. Como é que eu sei que isso é um resistor? Essas cores aqui, elas representam números que vão estar associados à resistência desse resistor, ok? Essa letra B aqui é um gerador. Como é que eu sei que isso é um gerador? Isso aqui é uma bateria de carro e aí tem esse pino azul, esse pino vermelho e este pino azul, que são os polos da bateria, tá? Então, essa bateria ia ser responsável por dar DDP ao circuito, ok? E fica sobrando somente esse aqui.
E aí tu vais pensar, putz, isso não parece com o capacitor que o senhor apresentou. Justamente vão existir vários modelos de capacitores, tá? Esse capacitor é um capacitor variável, que é utilizado para a rádio, tá? Então, supondo que você não reconhece, ou melhor, considerando que você não reconhecesse de cara esse capacitor no dia da prova, como tu ia fazer? Bem, tu sabes que o primeiro é um gerador que vai ser dado pela letra B. Então, o primeiro é um gerador dado pela letra B. E aí tu já ignora 3 alternativas. Tu sabe que o segundo seria um resistor letra C. Então, segundo, letra C. Aí a tua resposta seria a letra D. Ou seja, nesse ano, no SIS, o que ele esperava que tu reconhecesses? Um gerador, um resistor e um capacitor. Além de compreender a nomenclatura utilizada, nomenclatura não, mas a representação simbólica em circuitos, tá? Reconheceu isso, e se tu reconhece fotos de gerador e resistor, a de capacitor tu já inferes que seja essa última aqui, ok? Capacitores tem vários modelos, tá? Então vai ser bem mais simples tu reconhecer a pilha, o gerador e o resistor, beleza? Bem, vamos seguir. Normalmente a gente vai ter capacitores vindo de fábrica e a gente eventualmente para o nosso circuito precisa fazer associações para atingir capacitâncias diferentes, tá? Então eu vou representar, ou melhor, eu vou te mostrar 2 formas de associar capacitores. Não servem só para capacitores, vai servir tanto para geradores como para resistores, mas no exemplo de hoje vamos tratar para capacitores, que são associações em paralelo e associações em série, ok? A gente vai analisar separadamente. Então, dá uma boa olhada nos 2 desenhos, mas no primeiro momento vamos analisar primeiro a associação em paralelo, tá? A gente vai colocar aqui a pilha para gerar a nossa DDP e um elétron para representar a corrente elétrica que vai ser gerada nesse circuito. E aí o elétron vai se sentir repelido por esse polo negativo da pilha e vai começar a se movimentar. Quando ele chegar neste ponto aqui, o elétron vai ter 2 opções. Ou ele vem para a direita, ou ele vai para cima, tá? Então, quando o elétron tiver opção de ir para um lado ou para o outro, significa que tu está trabalhando com um circuito em paralelo. E é o seguinte, uma corrente não é feita só de um elétron. Uma corrente não é feita só de um elétron, mas sim de bilhões e bilhões de elétrons, tá? Então, nesse caso, parte dos elétrons iria subir e parte iria dobrar à direita, tudo bem? Quando tu tiveres uma associação em série, o que vai acontecer? Mesma pilha, mesmo elétron representando a nossa corrente, só que esse elétron não vai ter opção, ele vai ter que percorrer toda a parte do circuito, ok? Então a gente diz que os componentes do circuito estão em série, ok? Elétron tem opção, significa que tu tem uma associação em paralelo. Elétron não tem opção, ele vai ter que passar por todo o circuito, então associação em série, beleza? E aí eu posso substituir esses 2 capacitores, vamos analisar primeiro em paralelo aqui. A gente vai ter 2 capacitores nessa representação que eu fiz, e aí eu vou poder substituir esse capacitor por um único capacitor, ok? E aí a gente vai calcular agora a capacitância equivalente desses 2 capacitores. Por quê? Porque eles vão acumular uma outra carga elétrica. Então, sozinho um capacitor vai armazenar determinada carga e o outro vai armazenar outra determinada carga. Juntos, eles vão funcionar como um único capacitor, ok? E aí, para calcular a capacitância equivalente desse circuito, é super simples. Desse circuito em paralelo, é super simples. O que tu vai fazer? Tu vai somar as 2 capacitâncias, ok? Calcular capacitância de circuitos em paralelo para capacitores é somente somar as 2 capacitâncias, ok? Vou jogar uns números aqui para que a gente faça uma continha. Escolhi 12 microfarads e 5 microfarads e se eu for calcular a capacitância, substituo valores. 12 mais 5, 17 microfarads, tranquilo? Espero que sim. Para em série,
Para o caso da associação em série vai ser um pouquinho diferente, mas ainda assim a diferença vai se dar na matemática, tá? Não vai ser só uma soma. Tu vai ter que utilizar a expressão que eu já vou colocar aqui embaixo. Lembrando, tu vai ter capacitor 3, capacitor 4. Eu joguei os mesmos valores para as duas capacitâncias, mas não vai fazer diferença. E aí a expressão que tu vais usar é essa aqui. Aí eu vou fazer o cálculo uma vez contigo, para que tu entendas a matemática que deve ser utilizada aqui. A única coisa que vai mudar são os números, mas vai ser sempre essa mesma matemática, ok? Então, bora aqui. Eu vou reescrever a fórmula, só que agora eu tenho a capacitância equivalente e vou substituir os dois valores das capacitâncias, ok? Seguinte, eu vou fazer a soma de frações. Tu vais ter que fazer soma de fração nesse tipo de problema, tá? E aí eu vou fazer por um método. Tu podes escolher um método que tu quiseres. Eu vou te mostrar um método que vai funcionar para todas as frações quando tu precisar somar, ok? Do teu outro lado da igualdade, tu vai ter uma única fração dividida por um sinal de mais. Eu peguei o mesmo sinal de mais daqui, tá? Se fosse um sinal de menos, ia ser menos bem aqui. E aí tu vai multiplicar cruzado assim. 4 vezes 1, 4. Vai multiplicar nessa outra diagonal, vai dar 4. E tu vai multiplicar os dois denominadores, vai dar 16, ok? E aí, bora para outra linha. Nota, eu já fiquei só com uma fração. E aí, dá para somar os dois numeradores bem aqui. Então, bora para a próxima linha. Eu tenho duas frações. Fiz uma baguncinha, mas tudo bem. 1 dividido pela capacitância equivalente vai ser igual. Ó, 4 mais 4, 8, dividido por 16, que estava no denominador. Tranquilo? Resolvemos o problema da soma de frações. E agora, o meu objetivo é isolar essa capacitância equivalente no numerador, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 16 e passar multiplicando na próxima linha. Então, eu vou ficar com 16 vezes 1. E essa capacitância equivalente que está no denominador, eu quero ela no numerador. Então, 8 vezes capacitância equivalente. E como eu quero isolar a capacitância, eu vou pegar esse 8 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Eu vou ter 16 dividido por 8, que vai dar 2. E a unidade vai ser microfarad. Afinal de contas, eu estava trabalhando com microfarads aqui no início da conta. Um pouco mais complicadinho, mas não é impossível de ser feito, tá? Seguinte, fiz dois exemplos considerando a associação de dois capacitores, um em paralelo e outro em série. Considere que podem existir, sei lá, 5, 6 em séries, 5 em paralelo, tudo bem? E aí, se fosse, por exemplo, 5 capacitores, tu ia somar os 5 capacitores aqui. Se fossem, sei lá, 3 capacitores aqui em série, o que tu ia fazer? Tu ia adicionar mais uma parcela aqui, tá? Ia fazer do mesmo jeito, tá? Se fosse mais um, tu ia somar mais um, ok? Tranquilo? Bora resolver uma questão do SIS envolvendo essa ideia, tá? O circuito representado abaixo foi construído usando-se fios de resistência elétrica desprezíveis, semelhante àquele fio de cobre que eu utilizei, beleza? Vou te mostrar o circuito, e aí esse é um circuito misto. Por que é um circuito misto? Porque ele é parte em paralelo, parte em série, e a gente vai ver como resolve isso também, tá? Bora continuar. Um capacitor capaz de substituir o efeito desse circuito terá capacitância equivalente igual a... E aí as opções. A resposta vai vir em microfarads, porque as informações estão em microfarads. Tudo bem? Essa questão foi cobrada em 2018. E é o seguinte, qual o primeiro passo? A gente vai fazer aquela análise de capacitor em paralelo e capacitor em série, tá? Aí nota, imagina que está vindo um elétron nessa direção, bem aqui. A primeira coisa que ele ia fazer, ou ele ia ter a opção de subir, ou ele ia ter a opção de descer. Então, primeira observação, esses dois capacitores aqui estão em paralelo, ok? Então, para resolver essa questão, eu vou calcular esse capacitor em paralelo, e para ele chegar até este outro ponto bem aqui, este mesmo elétron, ele vai ter que obrigatoriamente passar por esse capacitor de 60. O que significa? Esses dois, o de 20 e o de 10, estão em paralelo, e
quando eu substituir por um capacitor equivalente, ele vai estar em série com esse de 60 microfarads, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Primeiro calculo a capacitância equivalente desses dois, depois calculo a capacitância em série do resultado desse com o resultado de 60 microfarads, tá? Eu vou dar uma escondida aqui nesses 60 microfarads para a gente não se preocupar com ele ainda. A gente vai se preocupar somente com a capacitância equivalente de dois capacitores, um de 20 e outro de 10 microfarads, ok? E aí é super simples, a capacitância equivalente vai ser a soma das capacitâncias desses dois capacitores, ok? E aí 20 mais 10 vai dar 30 microfarads. Acabou a primeira parte da conta, tranquilo? Segunda parte da conta, a gente vai utilizar as informações tanto dos 60 microfarads agora, lembrando que agora a associação vai estar em série, e aí o capacitor equivalente vai considerar esta primeira parte da conta. Ai, ficou horrível esse risco. Esta primeira parte da conta, mais o capacitor de 60 microfarads, que eu chamei de capacitor 3, tá? E tudo isso vai estar embaixo, né, desses... vão ser denominadores dessas frações, ok? E aí, bora reescrever aqui os numeradores, capacitância equivalente, essa associação entre os capacitores 1 e 2, a gente já calculou que vale 30 microfarads, e esse capacitor 3 é esses 60 microfarads, ok? Aí a gente vai fazer, a gente sabe que do outro lado da igualdade vai ter uma fração dividida, separada no numerador por um sinal de mais. Eu vou fazer 30 vezes 1, essa multiplicação cruzada, aí desse lado vai ficar 30 vezes 1, que vai dar 30, ok? Vou fazer multiplicação cruzada, 60 vezes 1, espero que tu não tenha ficado surdo, 60 vezes 1 e vai dar 60, tranquilo? E no denominador, 30 vezes 60, desculpa pelo ruído, 30 vezes 60, que vai dar, ó, 3 vezes 6, 18, 2 zeros do lado, então 1.800, tranquilo? A gente vai para a próxima linha, igualando esta fração aqui com esta fração bem aqui, ok? Então, vou reescrever isso aqui. Seguinte, vai. Oxe, travou? Tá, escrevi essa fração aqui e 60 mais 30 vai dar 90 desse lado, dividido por 1.800. Vou pegar esse 1.800 que está dividindo e passar multiplicando. Vou pegar a capacitância equivalente, que é o que eu quero descobrir, e passar multiplicando. Este 90 que ficaria multiplicando vai passar dividindo. Perfeito, eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. E 180 dividido por 9 vai dar 20 microfarads, ok? E a resposta seria letra C, tá? Onde está o maior obstáculo nessa questão? De física de hoje, o que seria obstáculo é justamente interpretar isso aqui como paralelo e depois em série, uma associação mista. Só que eu acredito que o maior obstáculo para a maioria das pessoas que fez essa prova foi justamente conseguir desenvolver esse cálculo aqui de soma de frações, tá? Se isso for uma dificuldade tua, corrige que ainda dá tempo até o vestibular, beleza? E agora, o que eu quero de você? Seguinte, 3 recomendações. Se tu assistiu alguma dificuldade, eu recomendo que tu veja vídeos anteriores meus, que eu já estou tratando de circuito e alguns outros vídeos. Vou fazer um questionário que eu vou colocar na descrição do vídeo e vai estar disponível assim que ficar pronto. Recomendo que tu resolva, que todas as questões do questionário vão ser resolvidas a partir dos conceitos que eu abordei aqui. E terceiro, eu vou colocar na descrição e aqui nas telas finais um vídeo do Manual do Mundo em que ele apresenta vários dispositivos de circuito elétrico, suas funções, e ele inclusive estoura um capacitor. Acredito que vai ser de grande soma para a tua formação, beleza? Então, bons estudos, eu espero que tenha sido proveitoso para ti.